E foi assim. Para a comunidade, de repente, a Stellar estava no circuito desafiante. Para muitos, parecia algo inesperado, quase do nada, mas cada passo havia sido cuidadosamente planejado. Tropa Ryzen, Kurt, interesse negociando, Melchior praticamente confirmado, Aituza, interesse confirmando, Celo praticamente confirmado e Cuvalo negociando aí e com um possível interesse, né? Como eu falei, guys, esse time aqui chumbado, top 8, total, tá reciclando jogadores de tempos atrás e acreditando numa possível melhora deles. O que eu quero dizer com isso? Melchior é um jogador muito antigo dentro do LoL, muito antigo. Esse assunto, ele é meio especial, né? Porque pegou muita gente de surpresa dentro da Estelar e fora. Mas por mais que tenha parecido ser do nada, não foi do nada. A gente tinha uma equipe de marketing na época que ficou com a gente 6 meses. Desde o momento que eles entraram aqui, eles batiam na tecla que a Stellar deveria estar no LoL. Por mais que estivéssemos no Valorant, estivéssemos no Rainbow Six, com alguns criadores de conteúdo, o LoL ele é o maior esporte do mundo. E se a gente quisesse ter relevância nacional, uma relevância grande, a gente teria que estar no LoL. Foi uma coisa que pautou muito o que seria o nosso 2025 e a gente tomou essa decisão imaginando que seria mais fácil atrair patrocínio e o crescimento seria maior. No final de 24, começo de 25, a gente conheceu o pessoal da Ryzen. No primeiro momento, eles passaram que eles queriam vender a vaga e para isso a gente fazia sentido, então a gente fez uma reunião. E só que quando a gente entrou nessa reunião, o dono da Ryzen, ele fez uma reunião comercial como se a gente quisesse investir na Ryzen ao invés de comprar a vaga. E isso deixou a gente meio perdido. Só que ele falou algumas coisas que faziam tanto sentido pra gente que eu pedi pro Rodrigo entrar nessa reunião. E aí acabou que a ideia do que o dono da Ryzen tinha, as ideias que a Stellar tinha pro 2025 faziam sentido, batiam, dava match. Ele precisava do investimento e tinha o conhecimento de LoL que a gente não tinha, sabe? E, cara, foi legal. Cara, toda vez eu passei um turbilhão de deitar na cama e pensar até quando eu posso ir. No último momento, e vamos falar assim, eu fui salvo pela Stellar de acreditar nesse pequeno projeto, que eles já estavam mais à frente, mais estruturado, mas eu acho que fora patrocínio, fora grandes influenciadores, que hoje a gente carece de tudo isso, mas eu acredito que a equipe, né? A equipe, ela acredita no projeto. Então, é só fazendo parte, é só estando dentro, vivendo o dia a dia, que você sabe o que mantém a Stellar de pé. Então, a Stellar, eu diria que ela não é uma organização, ela é um movimento. E é um movimento, eu diria, muito audacioso e muito ambicioso. Davi contra Golias, entende? E isso é legal. Eu acho que isso é desafiador, porque a gente está indo pelo caminho contrário. Outras organizações, elas podem ter torcida, elas podem ter dinheiro, elas podem ter grandes influenciadores, mas o propósito, eu não tenho dúvida que o nosso propósito ele é mais forte. Eu confesso que pensei que nada mais poderia me surpreender, até que veio ele. O terceiro split de 2024 já havia mostrado o potencial de Siduzord, Gui e PHC. O trabalho de Phoenix precisava de ajustes, mas quando Pala foi repatriado em 2025, o cenário entendeu. A Stellar não era mais apenas uma promessa, era candidata ao título. Depois daquele split com o MBR, eu voltei pro Brasil, passei mais um tempo treinando com o MBR, até que a gente foi quicado. E naquele momento eu não sabia em qual time voltar a jogar, porque eu tinha recebido muitas propostas. E foi um momento onde a Stellar, né, chegou pra mim e falou assim: cara, a gente quer você de volta, a gente precisa de você de volta, porque foi muito legal o que a gente construiu, mas ainda falta, né, ganhar. Então, meio que despertou um sentimento de dever pra mim, assim, voltar pra casa, voltar pro meu lar e tentar construir algo mais sólido.
O retorno do Pala, como falei, a gente ia jogar junto, né? Na 10G Academy. Quando ele voltou da MBR, ele falou que queria continuar jogando comigo. E eu também queria ele de novo no time. Pra mim, em questão de nível individual, fazia sentido ele não estar no mesmo time que eu. Mas quando ele veio, a gente acertou de realmente voltar a jogar na Stellai. Então, quando eu vim pro ano 2025, volta o Pala, que é um cara que já sabia como trabalhava, como que a gente ia trabalhar, tendo um pouco de experiência ali do Tier 1. E também com um individual extremamente alto. O Gui, que também já estava evoluindo muito, já tinha entendido como que a gente trabalhava. E também já era amigo do Pala, então facilitou mais ainda. Cara, a volta do Pala ela foi programada de maneira antecipada, né? Então assim que o time começou a ir mal no Split 3, o Pala já tava FA, então a gente começou a negociar com o Pala bem cedo, acho que assim que acabou o Split 3, e a gente começou a negociar com ele. E aí o dia do aceite dele, a gente fez algumas reuniões, eu falei com ele por telefone algumas vezes, e aí no dia do aceite dele, foi um dia antes do meu filho nascer, né? Aí ele tava esperando para ele nascer, foi dia 16 de dezembro, e eu tava no hospital, tinha ficado um mó tempão no hospital, e eu Pala, pô, beleza, vou ficar. Só que o Daniel nasceu no dia 17. E aí passou o dia 18, passou o dia 19, passou o dia 20. E, cara, absolutamente ele não tinha dado mais notícias. Aí chegou pós-Natal, ele falou que tinha fechado com a 2Game. Começaram a sair as notícias, etc. E eu fiquei muito p***. Porque ele tinha me dado a palavra dele que ele viria. Aí ele falou, aqui eu vou ganhar mais, é um projeto melhor, não sei o que, mas resumidamente ele ia ganhar mais. Ele ia ganhar bem mais, na verdade. Eu fiquei muito p***, cara. Se teve uma coisa que, nessa vida de trabalho, que me deixou p***, foi o Pala ter aceitado a 2Game e assim, ele não falou absolutamente nada. Ele não falou, tô indo pra lá. Ele falou, tia, eu pensei melhor, eu vou pra lá. Ele tinha me dado a palavra dele que ia vir e do nada ele não veio. Falei aqui internamente, pra mim acabou, não vou trazer ele não, nem eu não quero. Só que o Rodrigo queria o Pala de volta. E aí ele assumiu a negociação e trouxe o Pala de volta. Foi errado o que ele fez, na minha opinião, mas no final das contas ele destruiu mais uma vez no Split 1 e foi vendido mais uma vez pra franquia. E quando a gente fala de projeto e quando a gente fala de resultado, esse garoto ele traz resultado dentro de um projeto. E ele junto com o Sidu são uma dupla inacreditável. O time tinha potencial, mas ainda faltava uma peça. Ela viria de um velho conhecido, alguém com a cara da UDK. Cara, o Tesoura, tanto o Tesoura quanto até mesmo o SW são duas pessoas que eu joguei junto, né? Morei junto, na verdade, ali durante um ano. E, pô, tenho total confiança nos dois, sendo bem sincero. O SW é um moleque que a gente já tentou trazer em algumas outras oportunidades, acabou que não deu certo. E o Tesoura, ele teve um ano bem precário ali, mas ele jogou bem mal praticamente o ano inteiro, e aí ele mudou de função, ele foi pra Flex e casou certinho ali na ideia que a gente achou que o meta ia estar seguindo, né? Que seria ter um leque ali de opções de poder ter dois duelistas e esse outro duelista ser o cara que seria o Flex ali. Então, o Tesoura já era duelista a vida inteira. Começou a performar muito bem de Flex, né? E é uma pessoa que eu já tinha confiança por já ter morado com ele, já conhecer bastante ele e saber que é um moleque muito bom, um moleque dedicado e que só depende dele para fazer acontecer, sabe? Então, colocando ele num time estruturado, ainda mais com o Sidu, que é um ótimo IGL, né? Dispensa ali comentários, conseguia estar instruindo ele. É isso, né? Os resultados estão aí. Tesoura tá jogando muito bem, inclusive tá fazendo duelistas em alguns mapas também. E fico feliz que ele se encaixou aí na função de Flex, né? Por ter tido um ano muito ruim ali, 2024, se não me falha a memória, acho que ano passado. Então é isso. O recomeço é sempre bom, né? Mas e o começo? Tudo que eu fiz na minha vida, todos os erros, todos os acertos, me tornaram a pessoa que eu sou hoje. Uma meta pra mim é ser considerado o melhor jogador do mundo. Vamos levantar a taça. E se eu largasse a vida que eu tinha e entrasse com tudo na roda de free? E se no fundo a vida que eu tinha sempre tenha sido uma roda de free? E se eu juntasse 1 milhão de folhinhas na praça e gritasse até o mundo me ouvir? Rimasse, 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 até que eu virasse o César MC. Com o Valorant consolidado, era hora de expandir. Rainbow Six se tornava o palco para um grande investimento. Depois de meses de negociações, a Stellai apresentava sua nova line.
A gente tinha o LoL, a gente tinha o Rainbow Six rodando em paralelo, e recebemos a notícia que teríamos 2 vagas para a franquia do Rainbow Six em 2025, e a gente não poderia perder isso. A Ubisoft ela convidou a gente para estarmos diretamente no Challengers, então a gente não precisa jogar nem o Qualify, porque o nosso desempenho em 2024 tinha sido excelente, só que a gente não tinha line. E aí eu tava conversando com o Cross sobre, e a gente pensou, eu lembro que eu tava, enfim, do poupa-tempo da vida, e falei pra ele do Reduct, aí ele foi atrás do Reduct, começou a conversar com o Reduct, e o Reduct animou em conversar com a gente, já conhecia Stellai, tinha visto aqueles bastidores e os conteúdos da line antiga, só que o que ele tinha de projeto era diferente daquilo que a gente tinha, né? Ele trouxe um discurso de que ele conseguiria essa vaga da SAL se ele tivesse com um time de confiança, porque a gente tinha oferecido pra ele entrar no nosso time atual, eu acho que tinha o Joe e o Lerneca só, e ele falou que não fazia sentido pra ele isso, porque ele receberia o salário, treinaria, etc, e não teria a vaga. No final das contas a gente também não teve a vaga, mas foi uma experiência muito legal montar esse projeto com o Reduct. A gente escautou muitos nomes, a gente fez muitas reuniões, conhecemos muitas pessoas, e no final eu acho que a gente montou a melhor line possível. E não ter conseguido a vaga foi uma coisa muito triste, muito decepcionante pra gente, mas que mais uma vez eu acho que fez parte foram erros que construíram acerto, sabe? E apesar da gente não ter conseguido a vaga, foi muito legal ter montado esse projeto com o Reduct, e tenho certeza que o projeto do Rainbow Six que a gente montou no final de 2024 ainda não acabou. Reduct sempre foi um cara muito cabeça, assim, muito líder de projeto, com muita experiência, assim, das maiores cabeças do Siege, o Reduct, gênio. E desde o primeiro contato que eu tive com o Rei, a gente se surpreendeu bastante, ver como ele pensava igual a gente, bem parecido em questão de profissionalizar o R6. Ele não pensava só na carreira dele ali como jogador, mas também na carreira dele após acabar, né? Se ele não fosse jogador, como ele iria seguir. A gente teve uma call, eu, o Rodrigo, o Ti e o Reduct, que bateu muitas ideias ali, e foi ali que eu comecei a ficar bastante empolgado, de ter um nome, trabalhar junto com o Reduct, o cara que eu sempre assisti, sempre torci e sempre admirei. Então trabalhar com ele ali foi uma coisa bem legal. O início do projeto, me destacou bastante porque eles tinham outra proposta de organização, né, diferente do comum. E aí, como desde o começo, eles me queriam mesmo tendo outras opções, e eles sendo outras, foi um negócio que me agradou bastante pelo jeito que eles tratavam os jogadores, o suporte e tudo mais, entendeu? Foi um negócio que fez eu querer muito entrar no projeto, porque, teve ordens que você acaba negociando, e aí te tratam como segunda opção, ou, sei lá, não mostram que querem você lá dentro mesmo. E aí, com a Stellai foi diferente, que, eu fui a primeira opção sempre, e, eles me deram todas as ferramentas possíveis, desde a primeira conversa, entendeu? Então, isso foi uma coisa que na hora de eu decidir onde que eu ia, foi crucial pra mim. Foi uma coisa especial pra mim, porque foi minha última experiência como jogador, né, dentro da Stellai, e, o momento todo eu senti que o time acreditava em mim, e uma coisa que é diferente de todas as orgs, quem tava lá dentro eu senti que tava fazendo acontecer mesmo por gostar do time, não era por grana nem nada do tipo, era realmente um carinho pela org que todo mundo que tava dentro tinha, e isso contagiava a gente que tava jogando, entendeu? Dava pra sentir que, era tudo ali, tudo que era feito ali era com muito esforço de cada um. A estreia foi arrasadora, 3-0 na fase suíça. Nas oitavas, vitória tranquila por 2-0 contra a Max. Liderados por Reduct, parecia que a Stellai poderia se consolidar no Rainbow Six até antes do próprio Valorant. 2-0, Stellai classificada, vamos que vamos! Mas a realidade trouxe surpresas. A derrota por 2-0 contra a Chicos Team deixou a Stellai contra a parede. Para se classificar para a Liga Sul-Americana, seriam necessárias 4 vitórias consecutivas. Enquanto isso, a VKS de Lagones era eliminada pela promissora Amex. Resultado que mostrava, nada sairia como previsto naquela Challenger Series. O próximo desafio, a emergente ENX. O resultado não foi o esperado, a resposta veio rápida. O Coach Vivas e o Flex Lukid deixavam a line, abrindo espaço para Gomes e Rix, ex-VKS. No LoL, o caminho foi diferente, mas o resultado semelhante. A line conhecida como Big Tree conquistou a comunidade com um desempenho avassalador. A continuidade da line como principal objetivo era a prova de que a Stellai tinha planos sérios para a modalidade. Agora tem a torcido.
foi sozinho. Passou também agora a onda belíssima, maré violenta, o espaço de contato do céu. Vai pra garantir a kill em cima do Gravitar. E o Aituza livre, leve, solto pra bater, desata a alma, vai adiante, Zins. Com a sua forma de martelo, acaba ficando com uma segunda eliminação como o double kill. E feito, meu Kyo já coloca tanto o seu aluno e seu torcedor como também a passagem do ultimate. Cavalo coloca a onda pra jogo, o céu batendo livre, leve, solto, faz o primeiro abate. Toma esse knock-up, toma o contato, mas ainda assim, a equipe da Stellar tá com um ótimo fight sendo reiniciado. Sim, meu filho, o que você tá fazendo aí? Entregue no colo do Celo, que já faz a limpeza. Entrada agora, vem com esse desatado da alma, dirigindo com esse milagre certo. Torre de Nexo já completamente ao chão, aos 33 minutos de partida. Mana. Ai, meu Deus. Vai ter Qzinho 2, correu. É o fim. 3-0. 3-0 clean. Série fácil calculada pra acabar com hype de time overrated. Fala, e vamos Baron pra pegar uma kill e depois morreu 3 caras antes do cara que a gente matou nascer. Toma dive, Nossa, toma que dive. isso, Melka? Que isso, Melka? Não Deixa precisa acabar, disso, mano. Deixa acabar. Não precisa disso, velho. Não precisa disso não, guys. Não faz isso com a gente não, mano. Acabou. Papo dela está eliminado Caralho. do circuito desafiante 2025. mano. 3-0 seco, Essa é a informação. mano. Essa é a informação. seco, velho. Essa é a informação. Foi um momento que a gente falou, caramba, vamos reforçar a Stellar de uma maneira única, né? A gente vai entrar no LoL sem se preocupar tanto com o planejamento, confiando na gestão de um time que já tinha mostrado resultado, de um profissional que tinha mostrado resultado, e o investimento não era alto. Sinceramente, o investimento não era alto. Era o dobro do que a gente gastava na Stellar. Mas não era alto. A Stellar sempre teve essa cultura de low cost, né? Isso sempre deu certo. E, cara, isso foi um momento tão legal, a gente fez tantos planos, e foi uma pena que o dia a dia e o final não tenham sido como estavam nas nossas expectativas, sabe? E eu acho que não tem um grande culpado para isso, eu acho que faz parte. A Stellar, ela tem uma visão de esportes, tem uma visão corporativa, uma visão de mercado diferente do que o mercado convencional tem. É natural que os outros profissionais tenham visões diferentes do que a Stellar tem, sabe? Então é uma pena que o final tenha sido diferente daquilo que a gente imaginava, mas foi muito legal a gente entrado no LoL. Eu lembro quando a gente fez os anúncios, foram 3 vídeos de anúncio da parceria com a Ryzen e um vídeo de anúncio da Line, e foram tantas pessoas que a gente conheceu, tanta gente da comunidade que conheceu a gente. O resultado da Line, do Big 3 que virou Big 5, cativou tanto a comunidade e deu um sentimento legal para um momento que o LoL não estava tão bem das pernas no Brasil. Olha isso, o LoL não estava tão bem das pernas no Brasil. Não que a Stellar ela seja responsável por, caramba, olha do que a gente transformou o LoL no Brasil. Não, mas eu acho que isso é mais uma prova do que a Stellar tem feito pela comunidade ao longo do tempo. Acho que os projetos que a gente falou aqui até agora, esse foi mais um que mostrou que, cara, a Stellar ela tá aqui para servir a comunidade, sabe? É claro que é uma empresa, é uma organização, ela tem objetivos, tem metas, mas projeto após projeto, o que a gente oferece pro esporte brasileiro é muito mais do que aquilo que nós esperamos em troca, sabe? E com o LoL não foi diferente. A gente montou um time que a comunidade gostou, que deu o resultado, ficou top 3. Se valesse vaga, a gente teria subido pro Promotion. Que os casters gostavam de assistir, que jogavam LoL legal, sabe? Então, assim, isso tudo é fator determinante para o que a Stellar é hoje. Então, a nossa entrada no LoL foi um pouco disso também. Eu conheci a Stellar acompanhando o cenário de Valorant, e assim, trabalhando no cenário, como uma boa entusiasta de esportes, eu gosto de acompanhar todos os cenários, e Valorant, né, um cenário grande. Logo, foi uma organização que me chamou muita atenção e sempre mostrou muito respeito com os jogadores, mostrou-se sempre ser correta com relação a staff e as lines. Então, a partir daí, eu sempre acompanhei de uma forma geral mesmo o desempenho, o desenvolvimento e o crescimento da organização.
Eu cheguei na Stellai através do Thiago, né? A gente teve uma conversa, ele falou um pouco do projeto, de como eles estavam querendo se desenvolver, crescer dentro do cenário de League of Legends. As nossas ideias bateram muito bem, então a gente teve logo de cara um fit muito bom. A gente sabia que ia trabalhar bem juntos e a partir daí eu vim para liderar o projeto de LoL visando o final de 2025, né? E o projeto para 2026 em diante aí. A minha experiência dentro da Stellai está sendo muito boa, apesar do pouco tempo que eu tô aqui. Tô tendo um suporte muito bom de todas as pessoas envolvidas direto ou indiretamente dentro do projeto do LoL, né? Desde que eu cheguei, eu tô tendo um suporte muito grande, tanto das pessoas envolvidas direto ou indiretamente, né, no projeto de League of Legends. É uma organização muito correta, então isso ajuda muito até a transparência e com que as coisas aconteçam como tem que acontecer sem maiores problemas. A aposta agora não era apenas em jovens talentos, mas em um core consolidado com uma mescla, capaz de repetir o sucesso no circuito desafiante. No Valorant, a missão de 2025 era clara: alcançar a inédita final do VCB. Com o retorno de Pala e a adição de KWN como sexto jogador, a Stellai se blindava para evitar os mesmos problemas do Split 3 de 2024. O time estava mais forte do que nunca. O momento não era fácil, mas às vezes, antes da calmaria, é preciso atravessar a tempestade. E talvez fossem necessários mais alguns reforços. Mas aí eu fui interagindo com o pessoal, com as lines e tudo mais, fui vendo os meninos jogando e fui voltando, recuperando essa vontade de estar nesse meio. Assumi interinamente como CEO por um tempo, conseguimos desenvolver um monte de projetos, um monte de coisa bacana, principalmente na área de criação de conteúdo e de reorganização e reestruturação da Stellai e das lines também, porque a gente sempre teve como nosso lema prezar pelo longo prazo, prezar por um projeto. E eu invisto no cenário de esportes, sei lá, já tem mais de 20 anos, mais de 25 anos, desde o começo dos anos 2000. E eu nunca tinha visto um projeto que a gente prezasse tanto pelo longo prazo. Então a gente sabe que hoje a gente coloca o dinheiro, a gente vai demorar um pouco para colher, a gente faz as coisas muito pensadas, com muita estrutura, com muito planejamento. E tá no dia a dia da Stellai e ver esses meninos amadurecendo como jogadores e também como toda essa equipe que a gente tem aqui na Stellai é algo que para mim, assim, é o que realmente faz valer a pena estar no dia a dia aqui na Stellai. Porque a Stellai não crescia apenas dentro do servidor. Do competitivo ao entretenimento, cada reforço ajudava a expandir o alcance e impacto da organização. Enfim, é isso. Agora é oficial. Tô dentro. Desafio aceito. Corta. Vem aqui. Vamos jogar ranqueada. Bora aqui, mano. Pega leve comigo. Não. Pega leve não. comigo que eu comecei agora, pô. Você sabe o que significa DK? Do Kevin. Realidade errada de novo. Você sabe o que significa DK? DK é Dracons.